Olá, minha igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele tem suprido as nossas necessidades. Queridos, estamos diante da palavra, diante do nosso Deus e diante das santas palavras. E nós queremos refletir em poucos minutos sobre o tema: o que faz de um crente um cristão? O que faz de você, meu querido irmão, o que faz de você, minha querida irmã, um crente autêntico, um cristão autêntico, um cristão verdadeiro? Porque crente muitos são, até o diabo é crente. A Bíblia diz que ele crê, ele estremece, mas ele não obedece. Então eu gostaria de pensar com você, e o que faz de você um cristão? O que faz com que você pense que você é um cristão? E nós queremos conversar nessa dinâmica nas palavras do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipos. Filipenses capítulo 2, os versículos são os versículos de número 12 até o versículo de número 18. Filipenses capítulo 2, versículos de número 12 até o versículo de número 18. Brilhar como as estrelas no céu. Paulo encoraja os cristãos a que brilhem como as estrelas no céu em meio a um mundo que não quer saber de Deus. Em um mundo que não quer saber de Deus, é que Paulo escreve esta carta, escrevendo uma carta há mais de 2000 anos atrás, e esta carta com uma atualidade com veracidade, com uma verdade tão profunda, como se ele estivesse nos escrevendo nos dias de hoje, no século 20 e 21. Queridos, o versículo 14 e o versículo de número 15 é que eu quero chamar a atenção dos irmãos e tiramos aqui uma pequena reflexão para a nossa degustação, para o nosso evangelho praticado, ser crente na prática, como Jesus Cristo veio nos ensinar. Foi isso que Ele veio nos ensinar na grande verdade, como ser dele na prática, como ser de Deus na prática, como viver o evangelho praticado. O versículo de número 14 diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões. Façam tudo sem queixas nem discussões. Versículo 15: para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más. Vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas. No meio desta gente que não quer saber de Deus, você, meu irmão, você, minha irmã, nós precisamos brilhar como as estrelas dos céus. Paulo está dizendo: somos como astros que brilham em meio às trevas deste mundo corrompido. Paulo está dizendo: se ainda tem luz, se ainda há luz brilhando no meio das trevas, esta luz somos nós. Somos chamados por Paulo a continuarmos como salvos, como salvos que somos, a obediência com respeito
e temor a Deus para completar a nossa salvação. Atente-se a isso, queridos. Somos chamados para continuarmos como salvos que somos. Continuarmos a quê? Continuarmos na obediência, com respeito e muito temor a Deus. Por quê, pastor? Por que continuar em obediência, com respeito e muito temor a Deus para completar a nossa salvação? Versículo 12. Versículo 12 diz assim: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, para completar a salvação de vocês. Então alguém pode perguntar assim: então, pastor, temos que fazer algo para sermos salvos? Temos que pagar para ser salvos? Temos que pagar penitências? Temos que ir para o monte ou temos que fazer isso ou aquilo para sermos salvos? Claro que não, querido. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: olha, eu não posso me salvar, você não pode se salvar. Somos salvos pela graça. E isso não vem de vós, vem de Deus. Salvação é dom de Deus. Nada que eu faça, nada que você faça possa comprar a sua salvação. Ela já foi paga. Cristo já pagou pelo nosso pecado, que é o pecado da separação. A salvação vem de Deus, começa nele e termina nele. Ele é o centro, ele é o foco, ele é que propõe, ele é que promove, ele é que promoveu, ele é que nos concedeu. É pela graça que nós somos salvos. Nada que eu faça possa me salvar. Mas atenção, querida. Muitos, se atendo somente neste ponto, têm entrado, feito da graça uma graça barata e tem entrado em um caminho onde tem afastado da verdadeira graça e do sentido da graça e tem vivido uma vida na desgraça, ou seja, fora da graça e fora da comunhão. Mas o que o apóstolo Paulo estava falando isso então? Para mantermos a nossa salvação, para continuarmos, para completar a nossa salvação. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos pelo simples fato de que eu não faço para ser salvo, eu faço o que faço porque já fui salvo, porque eu sou salvo. O que eu entendo com isso, querido? O salvo tem uma necessidade de obedecer. Se eu sou salvo, eu tenho essa necessidade, a necessidade de obedecer. Fomos salvos para as boas obras. É o que Paulo está nos ensinando em Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós somos salvos para a boa obra. Efésios no capítulo 2, é melhor você ler todo o capítulo para você ter esse entendimento. Que nós fomos salvos para as boas obras. O versículo 15, o que que diz? Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, vivendo sem culpa. Vivendo sem culpa de ser um salvo. Que não tenha do que se envergonhar, como Paulo escreveu a Timóteo. Filho, maneje bem a palavra de Deus, para que você não tenha do que se envergonhar. O crente, querido, não pode ter do que se envergonhar. Que travesseiro macio é o travesseiro da consciência limpa. Então, queridas,
O que faz de um cristão um cristão? Fato é que, e é obviamente que esse assunto, ele não se esgota nem daqui a 1 milhão de anos. Esse assunto se estende por toda a geração e não somos nós que vai conseguir esgotar este assunto. Mas eu quero responder o que faz de um crente, um cristão, com aquilo que Deus colocou no meu coração neste texto e pegando o exemplo do apóstolo Pedro, de Pedro, o discípulo cheio de dúvidas, de Pedro, um discípulo impetuoso. É com Pedro que eu quero tirar como exemplo para tentarmos entender aí o que faz de um crente um cristão. E para isso nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, livro escrito por João no capítulo 21, João, discípulo amado, João 21, o versículo é o versículo de número 15 até o versículo de número 17. João, capítulo 21, versículo de 15 até o versículo de número 17. Nos diz assim, é um texto que você certamente conhece. João 21, de 15 até o versículo de número 17. Atente-se a isso, queridos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor, sabe que eu amo, respondeu ele. Então Jesus lhe perguntou, então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse uma outra vez, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou ainda pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas. É um episódio que você conhece perfeitamente. E se você não conhece, eu quero trazer à sua memória um pouco de luz sobre este texto para puxar aí a sua memória, para você ter um entendimento do que é que estava acontecendo aqui e o que é que aconteceu aqui neste dia. Este episódio aconteceu no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, sei eu e é sabido por você, que foi um palco de muitos milagres. E eu louvo a Deus, e Deus foi generoso para comigo e para com a minha amada esposa. Deus nos deu o privilégio de fazermos uma viagem a Jerusalém e de conhecer este que é chamado de Mar da Galileia, mas que na verdade é um grande lago, um lago espetacular. Foi a melhor viagem, o melhor passeio de minha vida até então. Em dezembro de 2019, no final do ano passado, nós estivemos lá e foi um passeio fantástico. E o nosso guia retratou essa história ali. Esse dia que foi o dia em que Jesus apareceu aos seus discípulos e eles estavam pescando. Jesus havia morrido, já havia ressuscitado, já havia aparecido para os seus discípulos algumas vezes. Interessante, querido, que mesmo os discípulos sabendo que Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido para alguns, eles tomam esta atitude. No capítulo 21, do versículo de número 3,
Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos pescar com você, disseram eles. E então eles foram pescar. E é neste dia que eles estavam na pescaria, que não deu nada muito certo também, que Jesus aparece para eles, já ressurreto, e já aparece em pé na praia, com a churrasqueira ligada e já uns peixes ali sendo assados, uns peixes já ali na brasa. E quando eles viram Jesus, eles se aproximaram e Jesus disse a eles: tragam mais peixes e colocam peixes na brasa. E assim eles fizeram, chegaram lá, tem todo um contexto que não é o nosso caso agora, chegaram e colocaram mais peixes na brasa, e eles comeram, e eles se alimentaram, e ali de olho em Jesus, o ressurreto, uma coisa fantástica, é um tema para um outro debate, este encontro com Jesus e os seus discípulos ali, mas o fato aconteceu após a refeição. Eles, quando acabaram de comer, todos alimentados, todos saciados, então Jesus faz essa pergunta magistral para Pedro por 3 vezes: Simão, você me ama? Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Simão, filho de João, você me ama? Simão, filho de João, você me ama? Queridos, Pedro não teve e não tinha condições de ter uma outra reação a não ser se entristecer, como nós lemos no versículo de número 17. O Senhor sabe tudo, sabe que eu o amo, e Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado ele por 3 vezes. Aqui, querido, eu quero chamar a atenção dos irmãos pelo seguinte: por que Jesus perguntou a Pedro? Já se fez essa pergunta? Por que tinha que ser com Pedro esta pergunta? Por que a Pedro? Haviam outros 6 discípulos, era um total de 7. Quem estava lá no versículo 2 nos responde: estava Simão, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que Lucas nos diz que são Tiago e João, já fechamos 6, e mais 2 discípulos, 7 discípulos estavam ali, e Pedro era um dos 7. E Jesus então pergunta para Pedro: por que Pedro? Quando nós lemos, querido, no versículo 15 disse assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Mais do que os outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor. Pedro aqui acabara de confessar que ele amava a Jesus mais do que os outros. Em Mateus, no capítulo 14, quem queria ter mais fé? Pedro. Quem disse a Jesus que morreria por ele? Quem se dispôs a morrer por Jesus quando no monte que Jesus estava para ser preso, que arrancou da espada para cortar a orelha do soldado? Atende-se aí, querido, quem queria ser mais humilde do que os outros? Pedro. Quem disse que morreria por Jesus? Pedro. Quem disse que nunca negaria Jesus? Pedro. Quem disse que ia pescar? No texto que nós lemos, João, no capítulo 21, versículo 3. Eu vou pescar. Pedro. Deu para entender, querido? Pedro era o homem que se dispunha a querer ser o melhor, ser o mais crente. Enquanto Jesus perguntava: Simão, você me ama? Tem certeza, Pedro? Para, pensa e reflita. Não responda de imediato. Você tem certeza, Pedro? Creio eu, querido, acredito eu que estas cenas, elas iam voltando na cabeça de Pedro.
Pedro lembrando de quando na Via Dolorosa ele negou Jesus. Jesus havia avisado para ele: Pedro, você vai me negar. Ele disse: eu não nego. E ele negou a Jesus. Quando ele arrancou a orelha do soldado, estava disposto a morrer por Jesus. Essas coisas iam voltando a cá. Este homem predisposto a morrer por Jesus, este homem que queria ter mais fé, este homem que andou por sobre as águas, é o homem que convida os outros a pescar. Eu acredito aqui, querido, que Jesus estava dizendo a ele assim: Pedro, você é um bom crente, mas você não é um bom cristão. Aqui entra a nossa pergunta, a diferença, o que faz de um crente e um cristão. Jesus estava perguntando assim para Pedro: Pedro, que ideia é essa de ir pescar, Pedro? Pedro, cadê o seu entusiasmo, Pedro? Sua declaração de fé, Pedro, onde está? Queridos, Pedro, queridos, deixou muito a desejar como um cristão. Ele poderia ser um bom crente, mas nunca um bom cristão. Jesus estava ensinando para Pedro, estava dizendo para ele: reveja as suas ações, reveja as suas ideias, Pedro. Jesus estava dizendo para ele: sabe, Pedro, um bom cristão não esquece de quem ele é. E você se esqueceu, meu amigo Pedro, você se esqueceu de quem você é. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma frase que eu ouvi e que é uma verdade muito profunda e muito absoluta. A frase diz assim: o que faz de um crente um cristão não é como ele começa a caminhada, e sim como ele decide terminá-la. Quero repetir, querido: o que faz de um crente um cristão não é como ele começa a caminhada, e sim como ele decide terminar. Pedro começou bem, Pedro começou cheio de fé, cheio de entusiasmo. Mas na primeira tempestade, na primeira dúvida, no primeiro questionar, Pedro já deixou de praticar aquilo que ele havia praticado de início. Agora que era para Pedro, está dando o seu testemunho, dando o seu exemplo. O que faz de um crente um cristão não é como ele começa. O que faz de um crente um cristão é como ele decide terminar a sua carreira. E Paulo está escrevendo aos Filipenses: somos como os astros que brilham em meio às trevas deste mundo corrompido. Queridos, não podemos perder esta luz que em nós há. Não podemos, é o que Paulo está nos ensinando aqui nessa carta aos Filipenses. Não podemos, queridos, abrir mão de quem nós somos. Pedro era muito bom no falar, mas quando as coisas complicaram um pouquinho só, a luz de Pedro já deixou de brilhar e ele convida os seus amigos: eu vou pescar. E os outros respondem: nós também vamos pescar. E Paulo está falando: vocês precisam continuar firmes, assim como eu estava com vocês. Não desistam de permanecer como filhos da luz. Somos como os astros que brilham em meio às trevas deste mundo corrompido. E como filhos da luz, nós somos salvos, não temos outra opção a não ser irradiar a luz que veio do alto através da nossa vida diária. Não há outra possibilidade, querido. Se agirmos de forma diferente, nós não vamos viver sem culpa. Vamos viver com a consciência pesada, vivendo sem culpa, brilhando como astros que brilham em meio às trevas deste mundo corrompido. Paulo lembra aos crentes da igreja de Filipos esta verdade. Se somos filhos da luz, precisamos ser e viver como filhos da luz, para que a consciência não nos acuse. Se nós somos filhos da luz, que sejamos
bons exemplos, como astros que brilham neste mundo em trevas, queridos. O que faz de um crente um cristão não é como ele começa, e sim como ele termina a sua jornada. O que faz de você um cristão, querido? É aquilo que você diz ou é aquilo que você é? Atente-se a isso, querido. Enquanto você lê a Bíblia, alguém lê a sua vida. Que Deus complete essa palavra aí no seu coração. Pense, reflita, meu amigo, reflita, meu irmão. O que faz de você um cristão não é como você começa, e sim como você decide fazer a sua caminhada até o final. Que Deus complete essa palavra aí no seu coração, querido. Produza vida no seu coração. Pense e reflita que tipo de crente que você tem sido, que tipo de comunhão com Deus que você tem tido, meu amigo. O conselho de Paulo aos Filipenses é: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas. Você é salvo, fomos salvos para as boas obras. Boas obras não salvam, boas obras testificam da nossa salvação. Se somos da luz, que a nossa luz brilhe neste mundo em trevas. Que Deus complete essa palavra aí no seu coração. Receba esta palavra no nome santo de Jesus. Amém. E glória a Deus. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade no nome santo de Jesus.